Vamos lá, gente. Mais uma tentativa. Vai dar certo. Pedir desculpas, né, pelo atraso. São 6 minutinhos de atraso. Estamos começando aqui o nosso programa Conversa Boa, né? Essa é a 11ª edição do nosso programa. Já vamos dividir a tela aqui com o Martins. Rapidinho. Eu estou aqui em Guaramiranga e o nosso amigo João Martins Neto está direto de Lisboa, em Portugal. Estamos conectando aqui. Aê! Deu certo. Boa noite. Boa noite, Martins. A internet aqui pregando peça na gente. Já comecei pedindo desculpa ao pessoal aqui, porque a gente está com 6 minutinhos de atraso, mas felizmente a turma é paciente, está aqui com a gente. Queria ouvir o teu primeiro, tua saudação inicial aí no nosso programa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Jário. Boa noite a todo mundo que já está aqui na nossa sala para bater esse papo nessa conversa muito boa. Tava com saudade. Na semana passada a gente não pôde fazer o programa, o Problemas meu e de Jairo, mas a gente já agora está restabelecido novamente, né? E estamos aqui para seguir em frente nessa nossa conversa boa. Se Deus quiser, com muita saúde, com muita inteligência e com essa interação de vocês que para a gente é muito importante. Jário também vai trazer algumas novidades. Hoje eu não vou falar nada, viu, Jário? Vou deixar para você. Nós estamos pensando em algumas novidades aí para os nossos próximos programas e eu acho que essa conversa vai se tornar melhor ainda, né? É isso aí. E Martins, olha só, para deixar o pessoal já na expectativa aí, o tema que a gente tirou para tratar hoje, pessoal, é se o governo Bolsonaro fracassou. Aí vocês já podem ir elaborando suas questões, seus comentários, né? Para alguns ele fracassou, para alguns ele está indo muito bem, para alguns ele está fracassando, enfim, a gente quer que todo mundo participe aí com a sua opinião. Fazer os primeiros registros aqui, Martins. Jônica, Castelo Branco, Wagner, Cileide, Wellen Cristina, José Rodrigues Barbosa, Nascimento, Gabriel Esfera, Silva Mara Maroca, Wellen, Val, Roberta Moreira Pessol, Renato Jorge e Thiago Souza já entraram aqui com a gente. Martins, vamos deixar o pessoal na curiosidade mais um pouquinho, a gente vai começar como habitualmente fazemos. Queria primeiro registrar alguns números aqui da situação da pandemia da Covid-19, porque a gente passou 2 semanas sem atualizar a galera e tem muita gente que se informa pelo nosso programa e a situação continua muito delicada. São 16.540.137 casos confirmados de Covid-19 no mundo, meu caro. Já são 655.300 mortos. Os Estados Unidos lideram as estatísticas, com 4.398.994 infectados e já são 150.774 mortes. O Brasil, infelizmente, vem logo depois, com 2.455.905 infectados e nós já passamos de 88 mil mortos. Fazendo uma referência aqui a Portugal, já que você se encontra aí em Portugal, rapidinho, gente, para atualizar também a situação de Portugal. Portugal, nesse momento, tem 50.410 infectados e tem 1.722 óbitos. A gente faz sempre o comparativo por conta da população similar de Portugal e o estado do Ceará. O estado do Ceará, nesse momento, Martins, nós temos 165.550 infectados e nós já temos 7.613 irmãos cearenses que vieram a óbito por conta da Covid-19. Meu irmão, segue o desafio de se proteger, de cuidar um dos outros, de ter empatia, de ter consideração pelo irmão, pelo amor, que pode não ser o seu, pode ser o do outro, mas
segue a nossa luta no enfrentamento à Covid-19? Principalmente, Jairo, a gente já começa a usar o verbo no passado, né? Eu já escuto alguns colegas e colegas falarem que não, a pandemia já foi, a pandemia, ou seja, a gente já está naturalizando também essa questão dos riscos que nós estamos expostos, né? Mas eu só queria deixar bem claro que a pandemia ainda não acabou. O vírus ainda está entre nós, né? Ele circula em todo o mundo ainda e não há ainda uma cura específica para esse vírus. Aqui em Portugal, nós estamos enfrentando uma coisa, digamos, para dizer, interessante. Abrimos desde o dia 4 de maio, ou seja, já estamos há 2 meses, então, já vamos para o terceiro mês que estamos abertos, e fomos abrindo progressivamente. E os casos, quando nós abrimos, principalmente em Lisboa e na zona metropolitana, deram um repique. Ou seja, nós estávamos embicado para baixo a curva e essa curva teve algumas oscilações onde em torno de 300, 400, já foi mais um pouco de 400, voltou para 300, 100. Hoje nós estamos estabilizados em 200 casos em média, 300 casos em médias dia, onde cerca de entre 70% e 80% desses casos são exatamente em Lisboa e na zona metropolitana. O que quer dizer isso, né? Quer dizer isso, minha gente, que a gente tem que, como o Jairo muito bem falou, a gente tem que ter a responsabilidade, voltou muito para nós agora, porque os governos hoje, por essa questão da pressão econômica, por essa questão da pressão até nossa mesmo, porque nós somos pessoas gregárias, né? Nós somos pessoas sociais, a gente gosta de estar na rua, a gente gosta de abraçar as pessoas, fazer nossas compras, ir para os parques, essas coisas. A gente tem que ter muito cuidado com isso e principalmente com essa etiqueta de higiene hoje que é essencial, a questão do uso da máscara, a questão do álcool gel, ou então lavar a mão com água e sabão, a questão da distância mínima entre as pessoas, a preocupação com aquelas pessoas que são mais velhas em casa, nossos avós, nossos pais, nossos parentes, a gente não pode perder isso. Até porque quando a gente perde, a gente dá chance realmente ao vírus que está aí. Uma prova disso é o que está ocorrendo no Brasil e aqui também. Aqui o primeiro-ministro já avisou, se for preciso regressar, se for preciso a gente dar um passo atrás nas medidas que a gente está dando, a gente vai fazer. Observo que no Brasil, principalmente no Ceará, o governador Camilo Santana também avisou muito bem isso e principalmente pediu para que as pessoas tenham responsabilidade. Eu acho que essa palavra é muito interessante, que a gente tem que ter responsabilidade. E tem que ter essa responsabilidade com quem? Primeiro com você, até para que você se previna de não ser infectado. E principalmente também, o segundo são com aquelas pessoas que você ama. E são seus pais, primeiramente, que são seus avós, que são seus filhos, que são seus amigos, né? Que são aquelas pessoas que você convive todo dia. Então, é importante a gente ter isso. Esse é o novo normal. Eu, pelo menos, vejo assim, né? A gente também não pode entrar numa neura de não poder mais sair, de não poder mais se relacionar e tudo. Mas podemos sair, podemos nos relacionar, mas com todo esse cuidado, porque ainda é um vírus muito fatal, é um vírus muito ligeiro, que a gente torce que todos esses laboratórios que estão aí fazendo, que já estão na fase 3 dessas vacinas, possam realmente ter sucesso. Mas essa vacina e esse fármaco só vai ocorrer, gente, não se iludam, meio do ano que vem a gente possa ter alguma coisa aqui. Aqui em Portugal nós tivemos uma notícia boa.
aqui essa semana. Uma têxtil, um laboratório técnico e a Universidade do Ninho, que pertence à Universidade de Lisboa também, conseguiram fazer uma máscara, não sei se já chegou aí essa novidade, uma máscara que elimina 95% do vírus. Ou seja, é uma substância, um produto junto com esse tecido que não é prejudicial à saúde, que ele realmente elimina o vírus. Ele não só empata que ele possa passar para a nossa boca, para o nosso nariz, mas ele realmente, quando ele bate nessa máscara, ele realmente é eliminado pela substância que tem nele. Foi uma notícia maravilhosa que nós tivemos aqui, inclusive essas máscaras estão sendo muito bem acessadas por todos aqui. Custam 10 euros, cada máscara custa 10 euros, cada máscara custa 10 euros e essa máscara você pode ter, ela é reutilizável, né? E você pode lavá-la até por 55 vezes, que ela não perde a sua eficácia. Então isso já é digamos assim, já é um paliativo para que a gente possa ter essa questão do nosso relacionamento social. Agora, o que me preocupa, Jairo e amigos do Conversa Boa, é que o Brasil, daqui a 10 dias, se nós formos nessa pegada, nós teremos 100 mil mortos. Daqui a 10 dias, nós teremos 100 mil mortos. E hoje, falando em um grupo que eu participo, e voltando para a questão da empatia, para você ver como é as coisas, né? O repórter da Sport TV morreu de ontem para hoje, Rodrigues, né, em relação a problemas causados pela coronavírus. E estava todo mundo sentido, estava todo mundo debatendo esse assunto e tudo, e eu fiquei muito surpreso. Por que eu fiquei surpreso? Pô, João, você não tem empatia? Tenho. Mas a surpresa foi porque as pessoas não estavam tendo mais empatia com os 88 mil mortos, com aquelas pessoas simples da sua rua, do seu bairro, do seu estado, do seu município, quando morriam de Covid, por quê? A gente vai morrer mesmo, né? E daí? É uma gripezinha, eu não posso fazer nada, ninguém estava ligando para isso. Quando houve essa comoção com o repórter, as pessoas começaram a perceber de novo. E eu fui muito objetivo e realista com as pessoas que disse, olha, minha gente, infelizmente morreu por Covid e entrou para estatística. Ponto. Fui quase que trucidado. E uma coisa que entristece, assim, que foge à compreensão, Martins, é que desde o início, né, o presidente fez essas falas que você se referiu, a gripezinha, o resfriadinho, né, histeria, né, que era uma expressão que ele usava muito, porque ele queria colocar em discussão a questão da saúde pública e a questão da economia, como se alguém de sã consciência quisesse, desejasse que a economia nacional fosse completamente paralisada, né? Talvez fosse tão simples, sabe, dizer, gente, chamar a União Nacional, mas para que a gente pense em resguardar todas as vidas e se adaptar o mais rápido possível para uma nova forma de se relacionar, inclusive nas atividades econômicas. Mas a gente não viu isso, né? A gente viu uma radicalidade, né? Agora, hoje, por exemplo, o filho do Trump teve a conta no Twitter encerrada pela propaganda que ele faz da cloroquina. Então eles estão um pouquinho atrasados em relação ao presidente brasileiro, né? Porque é um verdadeiro garoto propaganda da hidroxicloroquina. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para mais uma turma, Martins, porque a gente precisa muito dessa galera boa. Tiago Souza, Assis Júnior, Manuel Lorde, Lindiane da Silva, Cris Magorno, Irmã Simpro, Irmãs Improviso, Ana Clara, Juliette Meirelles, Laisa Oliveira, José Gabriel, Dete Silva, Josevan Abreu,
Cleide Barbosa, boa noite, Josevan, boa noite, Luan Girão, oficial Lânio Ferraz, Lucila Vitorino, Ana, Rabelo Maria, Maria Aparecida, Thalita Moraes, oficial, um abração também, Thalita, Danilo, Márcia Pimenta, Marcos Vinícius, Anne Mota, Vera, Fábio Souza, a Agace, mandar um abraço para a turma boa da Agace, que é a Associação dos Gestores Ambientais aqui do Ceará, Tafarel, Jarismar Andrade, Luísa Santos, Caio Silva, Mônica Maga, João, Josevan coloca 100 mil para um genocida e uma sociedade carcomidos pelo individualismo competitivo predatório. A vida não tem valor. Aí mais uma boa noite aqui para o Leandro Souza, oficial, e para a Darielle Valentim. Vejam bem, Martins, e essa semana nós tivemos o segundo ministro do STF a se referir ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de apoio, de concordância, de terreno fértil para um genocídio através da pandemia da Covid-19. Depois do Gilmar Mendes, essa semana foi a vez do Barroso. E deixa eu lhe dizer mais um dado aqui, só para lhe dizer da tristeza que a gente está vivendo aqui no estado do Ceará. Fora os 7.613 óbitos, nós temos mais 600 mortes em investigação que podem ser confirmadas como Covid-19 e mais 76 mil casos em investigação. Então, cresce a nossa preocupação, principalmente por não ter também, da parte do governo federal, o devido enfrentamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa reação do STF. O segundo ministro já coloca essa situação, coloca na conta do presidente o genocídio. Bom, antes de discorrer sobre isso, queria mandar um abraço aí para minha amiga Lucila Vitorino. Beijão, Lucila. Bom te ver aqui. E também para Márcia Pimenta, porque hoje é o aniversário da sua filha Brenda, né, que é minha sobrinha. Parabéns, Brenda. Felicidades para você. Parabéns, Brenda. Vida longa. Em relação a essa questão do genocida, né, o STF, e principalmente o STF, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, primeiramente, né, e agora o ministro Barroso, colocam uma palavra correta. Não dá para arrodear a mesa e colocar outro nome que não seja genocídio. Tecnicamente, nós não poderíamos colocar isso porque não é específico de um povo ou de uma etnia. Podíamos até trocar a palavra genocídio por morticídio, né? Por morticídio. Mas a expressão, a simbologia da palavra genocídio quer dizer que todas as etnias estão ameaçadas. Todo um povo chamado brasileiro está ameaçado pela uma incompetência do nosso representante nacional, que é o presidente da República. Outro fato interessante nessa questão da fala dos ministros do STF é que eles agora assumiram uma posição de defesa da Constituição de uma forma muito enfática pela vida. Isso é muito importante, né? E isso reflete também em todas as outras áreas que têm a ver com a nossa qualidade de vida. Reflete, por exemplo, na economia. E quando reflete na economia, tem uma frase de ontem, e que hoje foi comentada de ontem pelo secretário do Planejamento, que diz que apertem o cinto, o avião do emprego vai bater em setembro. O que é que ele quer dizer isso? Se está pior, vai piorar mais ainda em setembro antes de melhorar.
Se hoje nós temos 12,9% da população brasileira vivendo o seu desemprego, isso tende a elardecer mais ainda em setembro. E o governador do Maranhão, o senhor Flávio Dino, fez em cima dessa preocupação, fez um chamado ao presidente. Presidente, vamos sentar com todos, com o empresariado, com o sistema financeiro, com os governadores, com os prefeitos, com as lideranças sindicais, para nós discutirmos a mitigação dessa grande catástrofe que nós estamos avistando aí a partir de setembro, nessa questão do desemprego. Sabe o que foi que o presidente fez? Debochou. Ah, Martins, mas você está surpreso com isso? Eu não. Eu não estou surpreso com isso, porque ele é uma pessoa debochada mesmo. Ele é uma pessoa que não tem empatia pela vida. Ele é uma pessoa que tem empatia apenas pelo seu núcleo familiar, que é composto pelos seus 3 principais filhos, porque ele tem 5 filhos, ele tem mais um homem e tem mais uma menina, mas os 3 principais filhos que dão sustentação política a ele é onde ele tem mais empatia, né? E isso é comprovado. Ah, Martins, você está sendo injusto com o presidente. Não, eu não estou sendo injusto. Eu estou só repetindo o que ele transmite para todos nós, quando ele fala da vida das outras pessoas. Ele só se aquieta quando o problema chega na sua família. Sendo as outras famílias, não está muito preocupado, não. Deixa eu te ajudar. Eu acho que tem um outro componente também. Talvez a disputa pela narrativa fosse o principal foco do presidente. E talvez ele também não tenha alternativas, né? Porque um chamamento desse, a despeito de quem tenha críticas ao governador Flávio Dino, mas ele é uma demonstração de fraternidade. Espera aí, vamos juntar as forças. Você já disse que seu maior inimigo no Brasil era o governador do Maranhão, mas vamos juntar as forças, fazer um pacto pelo emprego. Olha, eu desconfio desses pactos, sabe, Martim? Mas é um gesto, né? Então, talvez a negativa do presidente não se dê apenas pelo deboche, nem pela perversidade, como a Márcia coloca aqui, mas pela incapacidade mesmo de propor, né? de congregar esforços. Então, queria só te colocar mais essa provocação. Talvez ele tenha feito a narrativa em defesa da economia, mas não tenha o que propor ao povo brasileiro. Jairo, ele tem. Se ele não tiver, os seus assessores têm. Se os seus assessores não tiver, o Congresso tem. Se o Congresso não tiver, o grupo da Fiesp tem. Se o grupo da Fiesp não tiver, as outras federações têm, a sociedade brasileira tem. A grande questão é a incapacidade do presidente da República de ser o maestro, né? De juntar gente. Martins, isso é uma incoerência sua, porque ele junta 30% da população brasileira. E junta dentro de uma perspectiva de negação. Junta dentro de uma perspectiva da política a mais rala possível, do politiqueiro, certo? Então, essa falta de empatia, essa falta de liderança para uma maioria é gritante com o presidente. Aí você pode dizer, poxa vida, e como é que esse presidente foi eleito? Temos várias hipóteses. Inclusive, nas nossas conversas boas, já discutimos várias vezes aqui, inclusive dizendo das possibilidades de quem ajudou o presidente chegar aonde ele está hoje. Então, eu sempre gosto de trazer as responsabilidades para nós, que a gente gosta sempre de colocar responsabilidades nos outros, né? Mas, de novo, aonde é que eu estava
quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. O que foi que eu fiz para o presidente Jair Bolsonaro ser eleito em 2018? O que é que eu faço para o presidente Jair Bolsonaro ter essa repercussão na sociedade brasileira ainda hoje? São questões pessoais que a gente tem que fazer para, a partir dessas questões pessoais, a gente se colocar enquanto o outro, para a gente se ver enquanto sociedade. Pois deixa eu lhe fazer uma pergunta. Onde é que você estava no dia 16 de abril de 2020? 16 de abril de 2020. Eu Você tá, estava no. você estava em Lisboa, certo? Você estava em Lisboa. Mas o ministro Luiz Henrique Mandetta estava sendo demitido do Ministério da Saúde pelo Bolsonaro em meio a uma pandemia. Você lembra onde é que você estava no dia 15 de maio de 2020? Em Lisboa. E o ministro Nelson Tais estava sendo demitido depois de 29 dias à frente do Ministério da Saúde. De lá para cá, nós temos 75 dias aproximadamente sem ministro da Saúde e com uma média de mais de 1.000 mortos por dia por conta do coronavírus. Eu concordo com você, Jair. Ou seja, digamos assim, o Brasil está sem ministro da Saúde e o governo Bolsonaro tem ministro da Saúde, né? Que é o próprio presidente. O ministro da Saúde hoje do Estado brasileiro é o próprio presidente, inclusive fazendo propaganda de um remédio que não é recomendado por nenhum especialista sério do mundo. Mas, no Brasil, por sua vontade e por sua expressão, ele faz propaganda de um remédio, de um fármaco, que é rejeitado até pelo seu principal aliado no mundo, que chama-se Donald Trump. Né? É rejeitado até pelo Trump, que empurrou milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil, que está encalhado e que está sendo agora um custo para o governo brasileiro e para nós, porque nós é que pagamos esse custo, para não ser usado por ninguém e servir dessa propaganda que o presidente fez. Gente, isso não acontece em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. E só no Brasil, por ainda ter 30% da população brasileira que acredita cegamente no que o grande líder fala, é que nós ainda temos essa discussão da cloroquina. Isso digamos assim, é surreal. É surreal, porque nós deveríamos estar numa discussão de união nacional. Nós teríamos estar numa discussão dos problemas da educação, dos problemas da saúde, dos problemas da economia, como é que nossa população vai ser. Mas nós estamos no fla-flu ainda, numa discussão se o remédio presta ou não presta, se o presidente é super-herói ou é anti-herói, se o presidente vai ser reeleito ou não. Essas são as nossas discussões no Brasil. Eu, particularmente, fico pensando quando é que nós vamos acordar desse sonho ou pesadelo, né, desse sonho ou pesadelo, para a nossa realidade em volta. É quando realmente nós não tivermos mais nada o que comer, é quando nossos filhos não puderem ir para a escola, é quando meu pai, minha mãe, meu parente, meus vizinhos começarem a morrer, é quando os hospitais públicos começarem a fechar. Eu sinceramente fico com esses questionamentos e não sei quando é que nós vamos entrar nessa realidade e ver o Brasil está se ficando para trás. Hoje mesmo, nós mais uma vez fomos vexames no mundo. Hoje mesmo, nós mais uma vez fomos vexames no mundo com a intromissão indevida
pelo clã Bolsonaro nas eleições dos Estados Unidos. O presidente do Congresso dos Estados Unidos deu um chega para lá, como a gente diz aí, no Eduardo Bolsonaro, pedindo para que ele não se metesse em assuntos internos que dizem respeito aos Estados Unidos, que é a sua própria eleição. Isso digamos assim, é um respeito que cada um tem que ter pela escolha de que cada povo pode fazer, como o nosso. Ou seja, eles respeitam a escolha que a maioria da população brasileira fez, que foi eleger o Bolsonaro. E ninguém quer se meter nas questões políticas internas do Brasil. Ninguém. Mas nós já fizemos isso com a Argentina. Nos demos mal. Fizemos isso no Paraguai. Nos demos mal. Fizemos isso no Uruguai, nos demos mal. Estamos fazendo isso na China. Nosso principal, saiu hoje a balança comercial, nosso principal comprador de produtos agrícolas, soja e carne, né? Dizemos que nós não queremos vender, pelo menos se eu fosse chinês, entenderia assim, né? Olha, chineses, vocês são comunistas, vocês inventaram essa questão do vírus e nós não queremos vender para vocês, comprem de outra pessoa. Sabe lá, um dia os chineses cansam dessa, ou nos escutam e vão comprar de outras pessoas. Martins, registrar aqui o Venerson Silva, Thaisa Souza, Wilson Júnior, Eu Mascote, Cida Guedes, Railane, o Ellison Moraes, Zarade, a Márcia Pimenta agradece aqui pelos parabéns que nós demos para a sua filha, Ellen Adria, Janete, Lucy Cleide, Daniel Lima, Alessandra Benevides, Arthur Felipe, Jamile Maia, Lalinha, Laidson Alves, João Vitor Menezes, Vivi Mesquita, Márcia Pimenta, coloquei ele é perverso, isso não é ser debochado, Cíntia Marques, Maria Fernandes, Estúdio de Beleza Moria, Adrísio, Seu Jardineiro, Jéssica Lima, Fábio Souza, Dumar, Virginia Day, Yasmin de Cristo, Josevan Abreu, Bozo é um pária internacional. Realmente a gente perdeu muito, né, o poder de articulação internacional. Márcia Pimenta, enquanto isso falta medicação para sedação e mais outros produtos, é genocídio mesmo. Entrou aqui a minha amiga Hariane Birim, de Guaramiranga, pessoa muito querida. Josevan Abreu, quando amadurecermos como nação, quando vamos amadurecer? Depois ele faz a pergunta, né? Aí a Verônica Maciel e o Marcos também estão aqui. Martins, o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, ele já chamou os servidores públicos de parasita, ele já disse que alcançou um grande êxito em abril passado, quando colocou uma granada no bolso dos trabalhadores. Ele defendeu a reforma da Previdência, ele defendeu a reforma trabalhista, ele defende a privatização de todas as empresas estatais. O que a gente pode esperar ainda desse governo, depois da pandemia, com relação ao Ministério da Economia? Podemos esperar tudo. Podemos esperar tudo, né? Ou seja, eles podem fazer mais ainda, eles podem avançar mais ainda. E, Martins, e quem pode conter esse avanço para que o Brasil não possa ser uma terra devastada dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores e dos direitos políticos e civis? A sociedade. Só a sociedade pode fazer alguma coisa através dos seus representantes, porque nós temos uma democracia representativa. E a sociedade tem que fazer pressão nos seus representantes para que barrem isso. E quer um exemplo bastante concreto de quando a sociedade está unida e faz essa pressão dar certo? Primeiro, Fundeb. Vejam o que aconteceu com o Fundeb. No Fundeb, de última hora, o senhor Paulo Guedes, ministro do Planejamento do Brasil, chega com uma proposta,
né, para desfigurar todo o plano, toda a discussão que tinha sido feita na Câmara por nossos representantes e a sociedade civil dando respaldo a isso, ele chega com uma proposta para desfigurar o Fundeb, querendo empurrar um plano, né, querendo empurrar um plano de salvamento nacional na questão do Renda Brasil. E só não passou porque a sociedade brasileira fez pressão e aquelas pessoas que passaram todos esses anos, desde o início de 2019, quando o governo Bolsonaro assumiu, que chamaram também os três ministros da educação que já passaram aí, chamaram todos os três para discussão e para trazer propostas de como avançaria no Fundeb e ninguém deu bolas nenhuma. Ninguém queria fazer nenhuma discussão, ou como se fosse assim, o problema não é nosso. A educação, o nosso projeto de educação é um viés privatista. Nós queremos implantar o voucher, nós queremos acabar com as universidades públicas, nós queremos que o ensino público vá à bancarrota para que o ensino privado, que eu não sou contra, obviamente, quem pode pagar, paga, né? Mas a maioria do povo brasileiro não pode pagar o ensino privado, que assuma tudo isso. Então, como é que se diz? Isso é de caso pensado para acontecer isso. A outra questão foi a questão do orçamento da saúde, foi a questão do orçamento da saúde aprovado para a pandemia. Veja quanto foi executado. O TCU, inclusive, está questionando isso. A desculpa não, é porque nós somos muito prevenidos, é porque gastar dinheiro público no Brasil é muito difícil, todos nós sabemos disso. E tem que ser assim mesmo, tem que ser prevenido, tem que passar por um procedimento administrativo que o serviço público tem que passar, até porque o dinheiro não é daqueles que estão lá naquele momento, é de todos nós, e precisa de uma série de coisas para acontecer. Mas isso que aconteceu, sabe o que é? 1, irresponsabilidade. 2, ineficiência. Ou seja, essas pessoas que estão lá à frente do Ministério da Saúde são incapazes de executar um orçamento numa hora dessa que precisamos realmente desse dinheiro na ponta, que chegue na ponta para que possa fazer todas essas questões que a gente está passando. Então, Jairo, nós podemos esperar tudo desse governo. Não gosto de... Alguém fala desse governo ainda, mas esse governo tem esse propósito. Esse governo tem esse propósito e está conseguindo implantar a sua narrativa e a sua agenda. E, na verdade, essa agenda é talvez aquilo que mais garanta força ao governo Bolsonaro hoje, né? Então, a gente não pode desprezar isso. Eu queria até, inclusive, a despeito dos erros e da conciliação da centro-esquerda com o sistema financeiro, mas da queda do governo Dilma para cá, a agenda se intensificou, né? A agenda da precarização do trabalho, isso é uma realidade, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, PEC do teto dos gastos. E aí eu queria trazer aqui uma fala de solidariedade, e eu queria te ouvir também. Diante desse Brasil cada vez mais precário para os trabalhadores, eu queria me solidarizar com os trabalhadores dos aplicativos, né? Que já fizeram uma grande paralisação, agora estão fazendo outra, e talvez seja a expressão maior da precarização, da mais-valia, assim, na sua expressão multiplicada, porque o sujeito... O único direito que ele preserva, por exemplo, se ele sofreu um acidente, é, no Brasil, né, ligar para o Sistema Único de Saúde. O direito que ele tem é esse. Se ele adoece, no outro dia ele não pode trabalhar, ele já paga uma taxa só para se
filiar aquele aplicativo. Então, esse pessoal está fazendo um movimento, a despeito da crise dos partidos, dos movimentos e dessa força em defesa da precarização do trabalho, esse pessoal está se movimentando, se organizando e se manifestando. Então, eu queria deixar aqui a minha solidariedade, o meu apelo a todos os trabalhadores de aplicativo no Brasil. Eu queria também te ouvir sobre isso. Daqui a alguns dias, talvez aí 20 dias, 30 dias no máximo, há um grupo de pesquisa capitaneado pelo professor Jeová Torres, da UFCA, que está estudando a economia compartilhada, que exatamente está dentro aí o pessoal dos aplicativos, né? E foi feita uma pesquisa, a pesquisa abrange Salvador, Fortaleza, Recife, Juazeiro e Rio Grande do Norte, Natal. Então essa pesquisa vai trazer, eles já compilaram, já mandaram esses artigos para as grandes revistas, as revistas agora estão revisando e está para sair, Jairo, e fala exatamente, ou seja, dá uma abrangência conceitual do que é essa economia compartilhada, onde esse pessoal dos aplicativos estão, e fala exatamente de como esses trabalhadores, né, que não são como é que chama? Empreendedores, né? Muito pelo contrário, são trabalhadores, né? Estão vivendo nesse embate entre eles, na sua organização, com as pessoas que detêm o capital nessas empresas para onde eles prestam serviço. Há várias saídas, ou seja, eles já estão pensando em cooperativas, né? Estão pensando em cooperativas exatamente que é uma maneira de eles terem força para fazer as negociações em cima disso. E eu creio que a economia compartilhada não há mais volta. Certo? Não há mais volta. Essas pessoas encontraram um espaço, um nicho de economia e tendem a ir para frente. O que realmente há de se ver é como eles têm alguma certa garantia daquilo que eles fazem e no impedimento do que eles possam fazer, e eles têm eles têm um apoio social, né? Que é o que eles estão tentando fazer. Isso traz uma discussão também, Jair, aí falando, eu me lembrei agora aqui da discussão do fim do pagamento do IPVA, né? Ou daquele imposto que do seguro que você pagava no IPVA, que era relacionado aos acidentes. Se você sofresse um acidente, você ia para o SUS e tal. Olha, eu acho muito legal quando as pessoas dizem, olha, vamos acabar com esse seguro. Vamos. Eu, particularmente, não concordo, mas aqueles que concordam deveriam dizer isso e assinar um termo conseguindo dizer, se eu sofrer um acidente de moto e precisar ir para o hospital, as minhas despesas quem pagará sou eu. Né? Se eu for acidentado no carro, essa coisa tudo mais, e alguém morrer, essa coisa tudo mais, não se preocupe, Estado. Eu assumo todo o ônus por esse meu acidente. Mas ninguém fala isso. Eu não vejo as pessoas que defendem o fim disso, que é uma bandeira deste governo, falar isso. É a mesma coisa das cadeirinhas das crianças no carro. Eu também acho que todo pai é cuidadoso com os seus filhos. Todo pai e mãe são cuidadosos com os seus filhos. Mas aqueles que se deixam levar por essa discussão e dizem, não, negócio de cadeirinha é besteira, tem que acabar com essa multa, também deveriam assinar uma procuração, um documento dizendo o seguinte, bom, se eu sofrer um acidente e meu filho que vinha no carro teve complicações porque não teve a proteção da cadeirinha, deixe que eu me responsabilize. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Né? Então, é muito assim no deixa rolar. Não deixa rolar. Mas quando rola,
corre para o Estado. Aí quando corre para o Estado não pode atender, aí diz que o Estado é ruim, que o Estado é ineficiente, que o Estado não presta o serviço bom, essa coisa toda. Mas, gente, olha, a liberdade é muito importante para cada um. A liberdade do que você quer fazer, como você quer fazer, se você quer ficar pobre, se você quiser ficar rico, se você quiser estudar e tudo. Isso a Constituição já garante também, até porque a gente vive numa democracia liberal. Mas a igualdade, ela só se dá com a intervenção do Estado. Sem o Estado, nós, enquanto egoístas, somos incapazes de promover essa questão da igualdade sem a mediação do Estado. E foi assim desde que o liberal nasceu. Desde que o liberal nasceu é assim, entendeu? Eu te perguntei sobre esse país da precarização, porque a velocidade com que isso tem se intensificado coincide com a ascensão da ignorância ou dessa defesa da morte e da ignorância acima de tudo. E aí tem alguns fatos que me vêm à mente que eu queria te perguntar se a gente consegue relacionar. No começo desse ano, um policial foi atender uma ocorrência no Alphaville, né? E aí o morador disse, olha, aqui é Alphaville, me deem a licença, meus caros, mas ele falou o seguinte, aqui dentro você é um merda. Ou seja, quando ele vê o policial atuando junto à população em situação de vulnerabilidade, ele aplaude aquela atuação, por mais ríspida que ela possa ser, por vezes fora da lei. Mas quando ele entrou no Alphaville, o morador disse, aqui você não vale nada, aqui é Alphaville. Um dia desse, um fiscal no Rio de Janeiro viu uma aglomeração, as pessoas sem máscara, ele foi lá e disse, cidadão. Aí a moça respondeu, cidadão não, ele é um engenheiro civil. E o mais recente, o desembargador em Santos, que o guarda municipal muito gentilmente abordou ele e disse, olha, o senhor precisa usar máscara. Aí ele, por quê? Não, por causa do decreto, mas decreto para mim não é lei, não tem importância. Mas o senhor tem que usar máscara. Ele, se eu não usar, o senhor vai levar uma multa. Ele, pois faça a multa para eu jogar na sua cara. E esse mesmo desembargador já tem 40 processos administrativos contra ele. Então, será que dá para a gente fazer um link aí desse avanço da precarização do trabalho, juntamente com esse avanço da ignorância, do culto à ignorância no Brasil? Eu não diria culto à ignorância. Eu diria, Jairo, era o culto das liberdades reprimidas, preconceituosas. O culto dos preconceitos reprimidos que estavam reprimidos antes, naquela questão do politicamente correto, e que o presidente Bolsonaro destampou essa panela no dia 1º de janeiro de 2019, dizer o politicamente correto acabou. Agora o que vale é o politicamente incorreto, né? E parte dessa elite e parte da classe média se sente muito à vontade hoje para soltar todas essas suas pulsões, todas essas questões de preconceitos reprimidos, nesses anos todos, de quase 20 anos, 16 anos de um governo pró-trabalhador, e que viam filho de empregadas sendo médico, sendo advogado, andando de avião, comprando um carro novo, visitando o mesmo shopping, indo para a mesma praia, e agora eles sentem essa questão com o presidente Bolsonaro de que agora estão libertos para falar tudo de novo que eles sempre estavam ali preconceitualmente tolhidos, né? E isso, inclusive, saiu uma reportagem sobre essa questão no El País semana passada, falando exatamente dessa parte da elite brasileira, né? Que não é ignorante, a elite brasileira não é ignorante e nem
A classe média brasileira é ignorante, muito pelo contrário, são bastante instruídos as duas classes e viajadas. Já Voltamos de voltando. novo, voltamos de novo para essa questão da Casa Grande Senzala, né? Então eles têm muito isso ainda, e que isso a gente tem que debater, a gente tem que discutir muito isso para que a gente possa sair dessas questões. Pois já que você falou de Casa Grande e Senzala, com a pandemia o Brasil já perdeu quase 1.200.000 empregos formais. No mesmo período, os 73 bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram suas fortunas em 17%, o que equivale a 48,2 bilhões de dólares, equivalente a um terço de todos os pacotes da América Latina e do Caribe previstos para estímulo econômico durante a pandemia. Um terço de tudo aquilo que os governos da América Latina e do Caribe pensaram para reanimar, para reativar a sua atividade econômica, foi o lucro ou foi o aumento de patrimônio, o aumento de renda dos 73 bilionários da América Latina e do Caribe. Durma com um barulho desse, meu prezado. E as pessoas, o descaramento está em moda também. Veja o que aconteceu na Bolívia devido ao lítio. O grande empresário, dono da Tesla, né, confessadamente disse que estava até o talo envolvido no golpe que aconteceu na Bolívia. Ah, Martins, não fala da Bolívia não, tá certo. Mas vamos falar do pré-sal. Veja o que aconteceu quando nós descobrimos o pré-sal. Derrubaram a Dilma, colocaram o Temer, elegemos o Bolsonaro. Vejam como é que está a Petrobras com tudo isso. E vejam para onde é que nossas riquezas estão indo. Havia uma discussão no Congresso Nacional para que essas riquezas do pré-sal fossem canalizadas para a sociedade através da educação e da saúde. E o que foi que aconteceu? Foi demolida toda essa questão com todos os fatos políticos que aconteceram no Brasil de 2016 para cá, na Bolívia da mesma forma. E ainda tem gente que acha que isso é uma teoria da conspiração. Tem gente que acha que isso é uma teoria da conspiração, ou seja, vive fora da realidade. Gente, ou a gente volta para a realidade do Brasil, ou quando nós acordarmos em 2022, talvez não haja muita coisa para se fazer, não. Ou seja, é deixar tocar. Em 2023 é deixar tocar. Tá? Que eu não quero isso para o meu país. Para complementar a informação, só no Brasil 42 bilionários, 42 pessoas, minha gente, 42 bilionários aumentaram durante a pandemia suas fortunas em 34 bilhões de dólares, passando de 123,1 bilhões para 157,1 bilhões de dólares. 42 pessoas, enquanto 88 mil já perderam suas vidas, 1.200.000 perderam seus empregos e dezenas de milhões serão jogados na fome, na mendicância e na violência com o fim do auxílio emergencial. Não é por aí, Martins? E aí, Jair, a gente pode fazer a pergunta inicial do nosso programa. O governo Bolsonaro fracassou? Né? Acho importantíssimo esse tema que você trouxe para a gente introduzir esta pergunta. Por tudo que nós discutimos aqui, essa é uma pergunta muito instigadora, né? E muito desafiadora depois dessa nossa conversa que nós tivemos aqui. Quando você olha para um lado,
o governo Bolsonaro fracassou. Que foi o quê? No combate à pandemia, no combate à questão econômica, no incentivo à educação, na questão dos programas sociais, que é mesmo esses R$ 600 aí, é mais enganchado do que sei nem o que para poder sair, né? Porque eu nunca vi tanta incompetência também no banco, que era tão competente, e no Ministério que era tão competente, que tem um cadastro único do Brasil inteiro, que fazia isso num clique e hoje passa 2 meses, 3 meses, 4 meses para fazer um pagamento, né? E tudo isso aconteceu. Se a gente olha por esse aspecto, o governo Bolsonaro fracassou. Mas se a gente olha por o aspecto político, o governo Bolsonaro é vencedor. O governo Bolsonaro é vencedor porque toda a agenda e a narrativa que ele se propôs fazer quando da eleição até agora, ele vem cumprindo. Ele não está enganando a ninguém. Quem se deixou enganar foi a classe média, parte da população pobre, pela elite. Olha, gente, ou parte da elite aqui, voltando para o Aldo de novo, né? Quem tem uma aproximação com a teoria das elites sabe que as elites nunca perdem, e principalmente a elite econômica. Quem tem do seu lado a elite econômica e a elite militar estão, digamos, com Deus na terra. Certo? E nessa perspectiva, o Bolsonaro está com os dois. Está com a elite econômica, representada pelo Paulo Guedes, e aí você vê em todos os noticiários, a galera faz altas críticas ao presidente da República. Mas, vírgula, o ministro Paulo Guedes está tentando fazer isso, avançou nisso, fez aquilo outro. Ou seja, um recado claro. A outra é a elite militar. Não. O presidente Bolsonaro é filmado, faz propaganda, está metido com essa... aprova essa questão das fake news, onde é que já se viu? Olha, quer prova mais contundente de que ele estava envolvido, que ele patrocina a peça contra o STF agora, para que os perfis possam voltar exatamente desse pessoal que ele está fazendo. Minha gente, isso é confissão de culpa. Isso é confissão de culpa, né? Então, nesse aspecto, o governo Bolsonaro é muito vencedor. E a pesquisa XP, que foi feita nos dias 13, 14 e 15 de julho, divulgado entre o dia 20 e 21 de julho, confirma isso. Bolsonaro cresceu. Se a eleição fosse hoje, ganharia. 33% da população é Bolsonaro fechado. Não se engane. É uma pena, Martins, a dicotomia do sucesso do governo está diretamente relacionada com o fracasso do seu povo, né? Então, eu quero fazer minhas considerações finais utilizando aqui a fala da Kátia Maia, que é a diretora executiva da Oxfam Brasil. Eu vou gastar meus 30 segundos, depois eu passo para você. Abre aspas. A Covid-19 não é igual para todos. Enquanto a maioria da população se arrisca a ser contaminada para não perder emprego ou para comprar o alimento da sua família no dia seguinte, os bilionários não têm com o que se preocupar. Eles estão em outro mundo, o dos privilégios e das fortunas que seguem crescendo em meio à talvez maior crise econômica, social e de saúde do planeta no último século. Faça suas considerações, que eu já me sinto representado aqui. E as minhas considerações eu tinha que estar vivo para ver os empresários nas suas Hilux, nas suas S10, nas suas Land Rover, fazendo passeatas para o trabalhador ir trabalhar. Nunca vi isso.
não é? Nunca vi. Talvez a expressão desse aumento de patrimônio dos bilionários seja muito bem em forma de caricatura representada pelas carreatas. Apesar de que os bilionários nem naquelas carreatas estavam, né? Mas aquela classe média alta que a gente tratou aqui, né? Ela estava Isso, naquelas carreatas. isso. Gente, a conversa